Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem e em casa. Por enquanto, o nosso meio de comunicação será esse, né? Então, nossas aulas de literatura serão ministradas através desse canal e logo em seguida vocês irão se direcionar ao plural para tirar as dúvidas de vocês. Então, assistam esse vídeo para posterior dúvidas. Para acompanhar, vocês vão utilizar o caderno 1 de vocês e abrir no capítulo 2, lá na página 38. Então, nós vamos iniciar o capítulo 2 falando do trovadorismo. O que eu espero que vocês saiam capazes dessa aula? Se vocês aprendam a reconhecer características próprias da produção literária do trovadorismo, relacionando essas obras ao contexto social, religioso e cultural da Idade Média. Também que vocês possam identificar as marcas textuais e ideológicas, não só da poesia trovadoresca, mas também da prosa. Nós vimos em nossas aulas a diferença entre prosa e poesia, não é mesmo? Então, nós iremos ver a poesia classificada como satírica e lírica, e a prosa, nós vamos ver principalmente a produção dessa época eram as novelas de cavalaria. Bom, o primeiro tema que aparece no material de vocês é o amor. E logo em seguida ele diz que o amor é um tema universal e atemporal. Por quê? Porque o amor sempre motivou as produções artísticas e continua motivando, não é mesmo? Sejam essas formas artísticas, sendo elas literárias ou não literárias. O amor está presente em debates, em textos científicos, entre outros aspectos das produções artísticas. Em nossa sociedade mesmo, hoje, esse assunto está presente tanto nas músicas que ouvimos, quanto em outras produções artísticas. Nas músicas em que ouvimos, especialmente nas canções, que são os gêneros que une aí os dois aspectos, tanto o arranjo musical quanto uma composição verbal, né? Então, a canção integra esses dois aspectos. Essa tradição artística de aproximar poesia e música é construída ao longo de vários séculos, então sempre existiu essa junção, né? E ela se vigorou sobretudo na Idade Média, na Era Medieval. Esse período é o que nós denominamos a escola artística, a escola literária do trovadorismo. O trovadorismo, ele foi responsável por disseminar, por espalhar poemas sentimentais acompanhados desses arranjos musicais, que eram as chamadas cantigas, essa união do arranjo musical com um poema sentimental. Logo mais à frente nós iremos ver as cantigas. E eu vou dividir essa aula em parte 1 e parte 2. Na parte 2 eu vou classificar melhor essas cantigas. Como eu disse para vocês, a literatura, ela sempre busca relacionar-se com a história. Sempre que eu vou introduzir uma escola literária para vocês, um movimento histórico, eu vou buscar primeiro relacionar ele com o que acontecia na época. O que estava acontecendo na sociedade durante a Idade Média. Aí na foto vocês podem ver um castelo, né? Então, ele era um símbolo de poder político na época. Ele pertencia aos senhores feudais. Nessa foto aí, que tem no livro de vocês também, está representando o Castelo de Óbidos, que é patrimônio histórico de Portugal. Como eu disse, ele é considerado um símbolo, né, do poder político descentralizado dos senhores feudais. Como era dividida a sociedade, professora, nessa época? Bom, temos aí uma pirâmide. Na base dessa pirâmide, nós temos os soldados, os camponeses livres e os servos. Logo mais acima, nós temos os cavaleiros e os senhores feudais.
acima deles, quase no topo da pirâmide, nós temos a nobreza e o clero. E logo mais em cima, o rei, né? Então, essa Idade Média foi dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, que é quando introduz o trovadorismo. Essa alta Idade Média é a consolidação do feudalismo. Quem nunca ouviu falar da palavra feudalismo, né? Sempre estudamos em história. Então, o feudalismo era um sistema social, político e econômico baseado na vida em feudos. Ou seja, era como se fosse uma cidade, né, organizada, bem organizada. Era baseada na vassalagem, na relação de suzerania e na falta de mobilidade social. Professora, traduz isso aí. Traduz. Era baseada na vassalagem. O que era o vassalo? Ele tinha o direito de viver no feudo, mas para isso ele tinha que pagar os impostos aos senhores feudais e com isso eles tinham que cultivar a terra e, além disso, para viver lá, eles pagavam os impostos aos senhores feudais, né? E esse suzerano, né, que estava acima dele, ele era o dono da terra que era cedida a esse vassalo. E, em troca, eles lhe ofereciam proteção e fidelidade, né? Então, o feudalismo era baseado nessa relação de vassalagem e suzerania. E na falta de mobilidade social. Por quê? Porque quem estava na base dificilmente mudava de cargo, mudava de posição, né? Dificilmente alguém se promovia a um senhor feudal, ganhava um pedaço de terra e se promovia a senhor feudal, né? Os francos, que estavam principalmente sob o reinado do rei Carlos Magno, ajudaram a espalhar, a propagar essas bases da sociedade feudal, aliando-se à igreja no processo de cristianização da Europa. Por quê? Porque a igreja era detentora de poder na época, né? E temos aí também a Baixa Idade Média, que ela surgiu de acordo com essas transformações, né? Se na Alta Idade Média o feudalismo se consolidou, né? Na Baixa Idade Média houve a decadência desse sistema feudal, né? Ressurgiu então a atividade mercantil e o crescimento dessas cidades, desses feudos. E essas transformações ajudaram a determinar também o fim da própria Idade Média. À medida que surgia a Baixa Idade Média, a própria Idade Média em si foi chegando ao fim, no século XV. Professora, e aí? E a cultura e a arte? Como era que acontecia nessa Idade Média? Essa cultura e a arte, elas eram influenciadas principalmente pela igreja. Como eu falei, era detentora do poder político e econômico. Então, o clero, a igreja, ela reservava à nobreza os cargos mais altos da igreja. Os cargos de papas, arcebispos e bispos. O rei dominava, mas todas as suas ações eram concedidas pela igreja primeiro, né? A arte dessa época, elas mostram, como vocês podem ver aí nessa imagem, o homem totalmente temente a Deus, né? Ele se achava crédulo, principalmente, e religioso, além de se considerar imperfeito e pecador também. E a literatura? Como era escrita? A literatura, assim como as outras artes, ela sofreu influência da visão teocêntrica dominante na cultura medieval, ou seja, Deus acima de tudo, Deus no centro de tudo, né? O servilismo dos vassalos aos seus suzeranos, dos fiéis a Deus, deram origem às duas características básicas dessa literatura durante a Idade Média, essa literatura medieval, que era a vassalagem amorosa do trovador à sua dama inatingível, aquele ser inatingível, né? Presente nas cantigas lírico-amorosas, nas cantigas de amor, né? E principalmente a devoção desse cavaleiro à sua donzela, à sua dona, nas novelas de cavalaria, já na prosa. E como foi que começou essa produção literária portuguesa? Creiam,
foi juntamente com a formação de Portugal, concomitante com a formação de Portugal. Então, essa produção literária portuguesa, ela coincidiu com a formação do Estado português, que naquele tempo, no século XII, foi o período chamado de Reconquista. Por quê? Porque com o apoio da Igreja Católica, essas monarquias, os monarcas feudais ibéricos, eles travaram diversas batalhas para expulsar esses árabes, esses muçulmanos que estavam instalados nessa região desde o século VIII. Então, percebam, os muçulmanos estavam instalados em Portugal desde o século VIII e a partir do século XII, os monarcas queriam ocupar o território e contaram com o apoio da Igreja Católica. Durante esse século XII, o rei Afonso Henriques, né, declarou a independência de Portugal em relação ao reino da Galiza, né, e com isso ele se tornou o primeiro rei de Portugal e com isso também iniciou o trovadorismo, que foi o primeiro momento, digamos que, da literatura portuguesa. Primeiro momento, primeiro movimento, primeira escola literária. Coloquei aqui que ele vai do fim do século XII e se estende até as primeiras décadas do século XIV. Professora, quando chegou nas últimas décadas do século XIV, apagou-se o trovadorismo da história? Sumiu do mapa? Não. Aqui é para vocês terem uma base didaticamente de quando ocorreu cada período, né? Porque a partir do século XIV, no final do século XIV, já é para surgir o humanismo, que é a próxima escola literária que nós veremos. Com isso, nós iniciamos nossa primeira parte sobre o capítulo de trovadorismo e eu quero indicar para vocês alguns filmes para que vocês entendam como era a sociedade durante a Idade Média. Nós temos Indiana Jones e a Última Cruzada. Vou deixar na descrição do vídeo o nome desses filmes para vocês. Coração Valente, que retrata a independência da Escócia, né, em relação à Inglaterra, que acontece durante a Idade Média. Temos Cruzada, temos Joana d'Arc, que foi uma mulher à frente do seu tempo, né, que hoje fica canonizada. E temos Caça às Bruxas. Como site, eu vou deixar um link também de algumas canções trovadorescas para vocês já se aprofundarem para a nossa próxima aula. Vou deixar o link também, o site é esse, Cantigas Medievais Galego-Portuguesas. Aqui tem várias cantigas juntamente com sua composição musical. Vocês podem ouvir aí um pouquinho. A poesia, ela era cantada juntamente com um arranjo musical. Então aqui vocês vão ver a letra da cantiga, ouvir a canção, ver quem foi o autor, né, o compositor, Dom Diniz, bem conhecido em suas cantigas trovadorescas. Até daqui a pouco.